Olá, meus queridos, mais uma vez nós nos encontramos para falar um pouco sobre o direito tributário. Professor Bruno na área. E hoje é uma aula, né, voltada para a correção da prova de A1. Tá legal? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Se sobrar tempo, a gente entra em conteúdo novo. Bom, a prova de A1 vai falar a respeito. A primeira questão que eu tenho aqui é: um contribuinte foi notificado a pagar tributo devido em 23 de abril de 2016, mas resolveu entrar com recurso administrativo, alegando erro de cálculo. Protocolado o recurso em 22 de maio de 2016, sendo julgado em primeira instância como improcedente em 11 de novembro de 2016. Em 14 de novembro de 2016, o contribuinte tomou ciência da decisão e resolveu entrar com um novo recurso, o qual deverá ser protocolado em... Vocês estão falando dessa questão em específico? Espera aí que eu tô abrindo meu aba aqui Eu na também tô prova. abrindo aqui que a internet tá horrível. Deve ser essa questão mesmo. E o que você tem a dizer sobre ela? Vou ter que anular essa questão aqui, tá uma bosta esse enunciado. Esse enunciado é que eu copiei essa questão, não fui eu que fiz. É só considerar a resposta certa, que é 30 dias com efeito suspensivo. Na verdade, teria duas respostas, né? 30 dias com efeito suspensivo. Teria duas. Por quê? Porque se você for analisar pela questão do recurso, fala recurso e depois recurso, novamente. Seria o recurso especial, né? Que seria 15 dias e teria efeito suspensivo. Mas quando ele fala ali, ó, depois do ponto, que é em primeira instância, então em primeira instância a gente tem impugnação, não tem recurso, né? E aí, nesse caso, ele seria o recurso voluntário em 30 dias, né? Com efeito suspensivo. Então tem duas respostas corretas, se for analisar dessa forma. Daí eu vejo o que é mais fácil, tá? Quando eu for olhar aqui o gabarito de vocês, pela resposta, eu vejo o que é melhor fazer, tá bom? Sem causar prejuízo para vocês, tá? Porque tem as duas respostas, tem a 15 dias, né? Dá A nota partir de pra todo mundo. e terá efeito suspensivo e tem 30 dias também, né? A partir da ciência e também terá efeito suspensivo. Aí eu vejo o que é mais fácil, mas sem prejuízo para vocês, tá? Pode ficar tranquilo aí. Beleza? Vamos lá. A próxima questão. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Bom, aí, pessoal, tem a ordem da Lei 6.830 de 80, né, Lei de Execução Fiscal, e aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, né? Então, esse a gente teria que olhar. O primeiro deles é o dinheiro, claro. Segundo, título da dívida pública, né, como título de crédito, que tenham cotação em bolsa, tá? Depois, a gente vai falar sobre pedras, né, e metais preciosos, né? Aí, em seguida, deixa eu abrir aqui o Código de Processo Civil, rapidinho, e aí a gente vai olhar lá. Só um minutinho. Vocês estão ouvindo aí? Estamos. Tá. Deixa eu Os abrir passarinhos aqui. também. Uhum.
Gente, cadê, ué? Aqui. Artigo 835. Aí vem, né? Dinheiro em espécie, títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários. Aí depois vem veículos de via terrestre, depois bens imóveis, depois bens móveis. Então vamos lá para a questão. Dinheiro, título da dívida pública, depois imóveis, né? Pedras e metais. Vou ter que fazer associação com a Lei 6.830, senão não vai dar certo. Peraí. Já tô perdida já. Não, é porque aqui está um pouco diferente no CPC. Essa questão foi com base na Lei 6.830 de 80. Agora, eu não gosto de copiar a questão, eu gosto de fazer as questões. Aí a gente fica um pouco perdido. Deixa eu só localizar aqui, que a gente já vê, tá? Aqui, ó. Artigo 11 da Lei 6.830 de 80. Aí vai obedecer o quê? Dinheiro, título da dívida pública, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves. Confere aí. Então, a resposta, né? Aí vem depois, ó. Depois de navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes. Tá vendo? Então, a letra D é a que mais se encaixa dentro da lei. Então, 6.830 de 80, no artigo 11, tá? Vai falar penhora ou arresto de bens obedecerá a seguinte ordem. Aí, se a gente for lá no artigo 11, a gente vai ver que a letra D está igualzinha. Dinheiro, título da dívida pública, como título de crédito, tem a cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, depois imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes, direitos e ações. Ok? Então, a alternativa correta aí é essa, que vai trazer dentro dessa ordem, que é a mesma ordem do artigo 11 da Lei 6.830 de 80, tá? A aplicação subsidiária do CPC, ela não vai interferir nessa sequência, tá? Vai entrar ali depois de direitos e ações, tá bom? Aí depois de direitos e ações que entra o rol do CPC, naquilo que não conter dentro do artigo 11 da Lei 6.830 de 80, tá? Que aí entra, por exemplo, ação e cotas das sociedades simples empresárias, entra percentual do faturamento da empresa, tá? Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária, tá legal? Então, esses entram depois do rol que está estabelecido no artigo 11, ok? Tudo bem? Então, a gente faz uma somatória no processo de execução fiscal. Muito bem. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Vamos lá. A próxima questão vai falar o seguinte. A ação anulatória, de graça também, duas questõezinhas fáceis. A ação anulatória de decisão administrativa que denega a restituição de crédito tributário pago indevidamente prescreverá em 2 anos. Tá? A anulatória, ela é 2 anos, não tem prazo maior para anulatória, ok? Seja da negativa de alguma decisão administrativa, seja para anular um auto de infração, tá? É 2 anos, ok? Não importa qual motivo que vai gerar a propositura da ação anulatória, mas o prazo é o mesmo, 2 anos, ok? Tranquilo? A gente tem lá na Lei 6.830 de 80, né, no artigo 38, vai falar sobre a questão da ação anulatória. Se eu não me engano, o artigo 69, né, do CTN também fala sobre
o prazo de 2 anos da ação anulatória. Vamos lá, próximo aqui. Xisto da Silva, brasileiro, administrador, solteiro, portador da carteira de identidade número XXX, CPF XXX, residente domiciliado na rua X, número XXX, bairro Z, município Y, estado F, recebeu cobrança simultânea. Pum! Olha aí a dica, tá? Por meio de uma mesma guia de documento fiscal, de 2 tributos, IPTU e taxa de conservação das vias, TCVLP. No caso da referida taxa, certo é que o contribuinte não concorda com a sua cobrança, o que o levou, por meio de seu advogado, a ajuizar a ação judicial a fim de declarar sua inconstitucionalidade, havendo pedido liminar ainda não apreciado para afastar a obrigatoriedade do requerimento da referida exação fiscal. Por outro lado, em relação à cobrança ao IPTU, pretende o contribuinte efetuar seu pagamento. No entanto, a guia de pagamento é única e contém o valor global dos referidos tributos. Tendo o banco rejeitado o pagamento parcial relativo somente ao IPTU, nesse caso, considerando que o IPTU não está vencido, bem como o contribuinte não obteve êxito para solucionar o seu problema na esfera administrativa, elabore a resposta adequada para efetuar o pagamento do imposto municipal, com base no direito material e processual pertinente. Utilize todos os argumentos e fundamentos pertinentes à melhor resposta. Pessoal, estava claro no enunciado. Já no início... Estava claro na resposta também. Nossa. O sistema também, eu vou te falar, ele não ajuda. Né? Eu coloquei o padrão, como para o sistema analisar o padrão de acordo com o que vocês fossem escrever. Aí o sistema me dá a resposta. Eu não entendo isso. Então, nesse caso aí, estava bem simples a situação. Por quê? Porque era, né, uma situação de cobrança, né, de 2 tipos de tributos num boleto só, né, numa guia só. E o contribuinte não concordava com aquilo e queria pagar só um. Aí houve o quê? Uma recusa injustificada por parte do fisco, né, da fazenda, de receber. Não tem motivo, tá? E é praxe, isso aí acontece mesmo. Então, nesse caso, o que o contribuinte vai fazer? Ele está questionando a cobrança de um, mas quer pagar o outro. Está dentro do prazo. Aí, né, vocês sabem que a ação de consignação e pagamento, ela só tem eficácia jurídica se for dentro do prazo, né? Então, ele entrou com o quê? Com uma ação de consignação em pagamento. Na verdade, ele tem que ajuizar essa ação. Né? Tá lá no artigo 164, inciso 1 do CTN, né? Houve a recusa injustificada e o fisco condicionou o pagamento do imposto, né? Então, era uma situação bem simples de a gente fazer aí a Professor, você tá na praia com esse plano de fundo aí de cadeira? Pra enganar a gente? Ele tá no rancho. É no rancho? Ou é na praia? É em algum Precisa ouvir lugar os assim, cavalos passeando, né? relinchando. Aí ele põe esse negócio aí achando que engana a gente, né? Espera aí que eu vou tirar o fundo pra vocês verem. Depois nem sei se eu vou dar conta de colocar de novo. Eu não tenho muito, né, aqui negócio de tipo baixar o negócio, dei conta de baixar aqui. Eu nem sei nem que eu coloco aqui, senão vai sair da florzinha. Deixa eu ver. Que trabalho, Jesus. Tá vendo? Vamos ver esse aqui. Você pode reparar que ele tá queimadinho do sol, né? Ele deve estar aí de férias. Olha esse. Aí, ó. Tá vendo? Esse muito não dá certo pra mim, não. Viram lá no fundo? Rapidinho.
Eu tô vendo só você mudar o plano de Ó, fundo, professor. Aonde você tá, você não conta, né? É segredo. não, eu tô em São Paulo. Vixe, tá longe mesmo. Eu tô na prova. Ó, mudou, viu? Viu no fundo lá que tem um caminhão? Vagamente. Vai aparecer rapidão agora aí. Ó, viu? Rapidão Ah, está bom. aparecendo. Agora vi. É, eu tô numa prova aqui de tambor. Aí eu vim aqui trazer minha menina Brabo. e tô aqui. Tá vendo que toda hora tô banando a mão por causa dos mosquitos? Vamos lá. Será que aí tá mais fresco que aqui? Tá, aqui tá legal, aqui tá bom. Queria. Ó, próxima questão fala o seguinte. Considere a situação hipotética. José foi notificado para o pagamento de um imposto do IPTU, relativo a imóvel de sua propriedade situado no município X. Por discordar dos valores cobrados, impugnou administrativamente a exigência. Antes, porém, que a matéria fosse definitivamente decidida na via administrativa, Josué ajuizou uma ação judicial para anular a cobrança. Nesse caso, de acordo com a lei de execução fiscal, o ajuizamento da ação implica... E aí, pessoal, olha só. Lembra que nós estudamos lá todo aquele cronogramazinho, esqueminha de quando, né, tem a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, responsabilidade, lançamento, crédito, abre o prazo para pagamento. Aí tem 3 opções: paga, né, discute na via administrativa ou judicial, ou não pague, vai para execução. O que acontece? Eu tenho a liberdade como contribuinte de apresentar, né, a minha insatisfação, requerendo, né, pela via administrativa, a impugnação ou ingressar com ação judicial, tá bom? Só que, uma vez que eu, né, provoquei a via administrativa, beleza, o processo vai correr na via administrativa, suspende a cobrança do crédito, vamos analisar na via administrativa, tá? Mas, só que antes de qualquer coisa, eu já atropelo e já entro com uma ação para poder ajuizar a cobrança, discutir a cobrança na via judicial. O que automaticamente vai acontecer? Eu posso ter 2 discussões ao mesmo tempo sobre uma mesma coisa? Não posso. Então, se eu provoquei o judiciário, automaticamente, né, a via administrativa, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que apresentar uma renúncia, tá? Eu não posso mais voltar a discutir na via administrativa, ok? Agora vai ser discutido na via judicial, tá bom? Ao contrário, se eu quiser discutir na via administrativa, estou insatisfeito e ir para a judicial, beleza, nada me impede. Mas voltar da via judicial para a administrativa não é possível, tá? Não é possível. Para discussão não, ok? É possível no caso, por exemplo, de você ter um crédito, né, que você conseguiu numa ação judicial, e daí você vai fazer uma compensação dentro da Receita Federal, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, aí você tem que desistir da ação e fazer isso na via administrativa, tá? Se você tiver por meio de uma ação judicial, né? Uma ação de conhecimento, tá legal? Uma ação anulatória, uma ação declaratória, né? Uma ação de consignação em pagamento. Aí Pode você vai ser, pedir. você pode começar tanto na administrativa como na judicial, e qualquer uma das duas você pode desistir, não existe ordem, professor? Não tem pré-requisito. Só no direito previdenciário que tem pré-requisito para ter pelo menos uma decisão de primeira instância na via administrativa. No tributário não tem pré-requisito. Súmula, acho que é a súmula vinculante número 28 do STF. E a Lei Complementar 118 de 2005 vai falar isso também. Tá? Então não tem. Agora, é o seguinte,
Se você iniciou a discussão já na via judicial, não tem como voltar mais para a via administrativa, tá? Não tem jeito de discutir ela mais na via administrativa, ok? Essa é a força do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ele traz essa vinculação também, tá? Ele traz essa vinculação, ok? Então na administrativa eu posso desistir e começar a judiciária, mas se eu começar na judiciária eu não posso desistir e mudar. Não, não pode. Discussão não. O que você pode fazer é desistir da ação judicial para poder fazer um acerto com o fisco na via administrativa. Isso você pode. Tá? Tipo, se você tiver começado uma ação por algum tributo e houver, por exemplo, refis, e eu resolver desistir para aproveitar o desconto dos juros, aí eu posso fazer. Isso, aí você vai ter que desistir da ação e aderir ao refis, né? Uhum. Da mesma forma, se você tiver um crédito, né? Vamos supor, você discute na ação judicial, lá na frente o juiz te dá o crédito que você tem, né? Vamos supor que você pagou a mais, vamos supor que você tem o crédito, mas o crédito não foi homologado, né? Você fez esse reconhecimento na ação judicial. Aí, o que você vai ter que fazer agora para poder ter esse crédito, uma compensação, por exemplo, né? Restituição não, a restituição pode ser feita dentro dos próprios autos, mas uma compensação não, a compensação você vai ter, né, que se você quiser que ande mais rápido, desiste da ação e faz essa compensação na via administrativa, mostrar a decisão judicial, né? Tem todo um protocolo aí para você tem que fazer para poder dar certo, né? Isso já está dentro da prática, né? Na teoria, na lei, não vai te explicar isso, tá bom? Ok, professor, obrigada. De nada. Então, pessoal, a alternativa correta aí seria o quê? Renúncia à esfera administrativa, né? O cara tá na via administrativa, foi para judicial, agora vai voltar a discutir na via administrativa? Não tem como, ele vai ter que renunciar à via administrativa e continuar a discussão na via judicial, tá? Vamos lá, continuando aqui. Considere a situação hipotética. Pedro figura no polo passivo da execução fiscal, ajuizada pelo município X, para a cobrança do montante de 50 mil, a título de imposto predial territorial urbano, relativo a imóvel de sua propriedade, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Nossa, apertou desse tanto. Em sua defesa, Pedro pretende alegar que os débitos já foram alcançados pela prescrição, antes mesmo da propositura da execução. Quantos aos meios de defesa que podem ser empregados pelo executado na cobrança de crédito, é correto afirmar que... E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos lá? Olha só, vamos analisar uma por uma aqui. A alegação de prescrição não pode ser veiculada sem prévia garantia do juízo, qualquer que seja o meio de defesa escolhido pelo executado? Não. Não é assim, tá? Por quê? Porque matéria de defesa, no caso prescrição, eu explicando isso, eu já vou dar a resposta, né? A matéria de prescrição, ela pode ser alegada de ofício pelo juiz, né? Uma vez que ele foi provocado para isso, tá legal? Então, o artigo 793, né, e 803 do CPC, eles vão falar sobre essa questão de prescrição e decadência. Onde que não preciso, obrigatoriamente, ter que opor embargos, né, apresentar os embargos de execução, que dentro dessa perspectiva, nessa defesa de embargos, aí é regido pela lei 6.830 de 80, eu vou ter que, né, de acordo com o artigo 16, eu vou ter que dar alguma coisa em garantia, né? Então, não é obrigatoriamente ter que opor os embargos.
Nada, em nenhum lugar vai falar isso, tá? Em nenhum lugar vai falar assim, ó, porque só para poder você alegar prescrição total ou parcial sobre um tributo, você tem que opor embargos. Não, isso é interpretação da lei, tá? É a interpretação da lei. Você vai ler o artigo 16 da Lei 6.830 de 80, você vai ver que fala sobre embargos. Pontes de Miranda, né, na doutrina da década de 90, trouxe exceção de prescritividade. Agora, no Código de Processo Civil 2015, foi recepcionado, né? Daí a gente consegue extrair do artigo 793 e 803, se eu não estou enganado. E então, quer dizer, não significa que toda vez que eu for ter que alegar prescrição, eu vou ter que apresentar uma garantia, tá? Não é assim que funciona. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a próxima. A discussão judicial da dívida ativa da fazenda pública somente é admissível em execução fiscal mediante oposição de embargos na forma e nos termos da lei? Não. A discussão judicial, tá? Ela não é admissível só em execução, em embargos. Eu não posso discutir a cobrança por outros meios de ação, em ações de conhecimento. Não tem a ação anulatória, não tem ação declaratória, não tem outros tipos de ação, não tem mandado de segurança. Tem. Então, não é só sobre, né, os embargos. Tá bom? Beleza? Próximo. É cabível exceção de pré-executividade, no caso, para que o magistrado reconheça a ocorrência da prescrição, visto que a matéria não requer dilação probatória? Boa. É em cheio essa daí, tá? Quando se trata de prescrição, você não tem que produzir prova. Você vai produzir prova para quê? Você vai só trazer a verossimilhança da alegação. Juiz, olha aqui, ó. Olha a dívida ativa lá, que é na certidão de dívida ativa, que consta na execução fiscal, a data que a dívida foi constituída, né, a data da lavratura do auto de infração e a data do ajuizamento da execução. Então, só olhar datas. Tá? Não está certo, não está correto. E daí o juiz vai reconhecer. Então, não precisa de você ficar louco, né, pôr o contador louco. Fala, pelo amor de Deus, me passa esse trem logo. Não, dá um trabalhozinho, né? Dá um trabalhozinho, porque num processo de execução fiscal, geralmente, e essa vai uma dica aí, geralmente quando você se depara com a execução fiscal, você tem o que no execução fiscal? Você tem a petição de 2 folhas e você tem a certidão de dívida ativa. Tá? Então, como é que você vai propor os seus embargos? Você vai apresentar a exceção de pré-executividade? Você tem que olhar o processo desde o início, lá na origem, tá? Lá no fato gerador, ok? Então, você tem que buscar tudo. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas é assim que funciona e você vai conseguir identificar que, nesse caso aí, né, do José Pedro, né, tá com um prescrito e ele não vai precisar dar nada em garantia. Ele pode fazer o quê? Pode apresentar a exceção de pré-executividade sem garantia do juízo, onde o juiz pode ali reconhecer a prescrição. Beleza? A outra alternativa. É cabível posição de embargos. Beleza. Independentemente de garantia do juízo? Não. Não é isso que fala o artigo 16. Tá? Lembra lá que se você não garantir o juízo, os embargos eles vão ser declarados que não preenchem os requisitos, né, da lei, e você pode, eles podem ser considerados até protelatórios, e você pode também ganhar uma multa por litigância de má-fé, tá? Aí vem, suspendendo-se automaticamente a execução fiscal? De jeito nenhum. Mas sem garantia vai suspender a execução? Nunca, tá? Dentro de embargos, não. Embargos, jamais. Tá bom? Então, essa alternativa aí tá incorreta. Beleza? Vamos lá. Para a próxima questão.
A próxima questão foi aquela, eu vou falar novamente, né, que já entraram outras pessoas na sala, e que aí eu vou analisar da forma que não traz prejuízo para vocês, tá? Um contribuinte foi notificado a pagar tributo devido em 23 de abril de 2016, mas resolveu entrar com recurso administrativo alegando erro de cálculo. Protocolado o recurso em 22 de maio de 2016, dentro dos 30 dias, né? Sendo julgado em primeira instância como improcedente, em 11 de novembro de 2016. Em 14 de novembro de 2016, então dentro do prazo, né? O contribuinte tomou ciência da decisão e resolveu entrar com um novo recurso, o qual deverá ser protocolado em esse enunciado. Ele ficou um enunciado meio turbulento, né? Porque ele fala de 2 recursos, mas, ao mesmo tempo, o próprio enunciado fala que houve o julgamento em primeira instância, tá? Então, o problema está aí nesse enunciado. Essa é uma questão copiada, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e eu não prestei atenção na leitura no momento em que eu fui colocar essa questão para vocês. Então, aí teria 2 respostas corretas, se fosse analisar assim. Teria aí a resposta correta em relação à questão de ser, né, por primeiro tratar de recurso administrativo, e depois ele falar que teve um novo recurso, seria 15 dias, né, que tem recurso especial, estaria também dentro do prazo, que seria o recurso especial para, né, comissão, né, superior de receitas e receitas fiscais, e teria aí o efeito suspensivo também. Outra resposta seria o de 30 dias, né, que seria o recurso voluntário. A pessoa apresenta impugnação na via administrativa, primeira instância, vai analisada e indefere. Aí você, em 30 dias, recorre, recurso voluntário, que também é 30 dias, tá? Então, seriam essas 2 respostas aí. Tá legal? Tudo bem? Você vai considerar as duas, professor, correto? Eu não sei como é que eu vou fazer para alterar no sistema, porque no sistema está lá só uma correta, né? Aí eu vou ter que olhar esse final de semana agora e ver como é que eu faço para alterar, para ver se tem como considerar as duas, porque quando existe a tentativa, eu não consigo alterar a questão, tá? Não consigo. Aí quando não tem tentativa, eu consigo. Então eu vou ter que fechar o questionário, eu vou me virar, mas vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão ter prejuízo não, tá bom? Ok. Bom, a última questão, vamos ver. Equipamentos, partes e peças que estavam sendo transportados para a empresa Microinformática Limitada e que seriam utilizados em sua produção foram apreendidos. Bom, sob a alegação da Secretaria da Arrecadação Estadual de que a nota fiscal que os acompanhava não registrava uma diferença de alíquota, que é o DIFAL, devida ao fisco, e não teria havido, portanto, o recolhimento do imposto. Na ocasião, houve o auto de infração, beleza, e foi realizado o respectivo lançamento. A empresa que tem uma encomenda para entregar procura você, na condição de advogado, para a defesa de seus interesses. Na qualidade de advogado da microempresa, indique qual a peça processual cabível para a defesa dos interesses da empresa, empregando todos os argumentos e fundamentos jurídicos possíveis. Preste atenção. O enunciado já deu a dica aqui, ó. Equipamentos, partes, peças que estavam sendo transportados para a microempresa e que seriam utilizados em sua produção foram o quê? Foram apreendidos. Ah, professor, eu lembro do senhor falar de uma súmula lá do STF, que tinha um negócio de apreensão lá. Um trem meio malucão lá, mas tinha isso. É isso mesmo, aquele trem maluco que eu falei. Então, o que que acontece? Apreensão de mercadoria, fechamento de estabelecimento, né? Objetada a pessoa fazer compras, né, pela alfândega, porque a pessoa está devendo. Pode? Não pode. Isso é ato discricionário, tá? Então vem o que aí? A invocação das súmulas 70, 323 e 547 do STF, ok? Qual que é a medida
judicial cabível quando o direito é líquido e certo. Quando o direito é líquido e certo, mandado Mandado de segurança. de segurança, tá? Professor, quando eu sei que o direito é líquido e certo? Você sabe quando o direito é líquido e certo? Quando você tem algum dispositivo constitucional, ou quando você tem algum dispositivo de lei federal, ou lei estadual, ou lei municipal, que esteja em vigor, tá? E você pode invocar a legislação, ou quando você já tem o quê? Um posicionamento jurisprudencial consolidado, por meio de uma resolução, por meio de uma instrução, tá? Por meio de uma súmula do STF, por meio, né, de uma súmula do STJ, por meio de uma súmula vinculante, tá? Então, você vai ter fundamento jurídico suficiente para você poder fazer essa invocação, tá? Agora, quando você não tem um direito líquido e certo, quando existe uma discussão a respeito de uma situação que traz um limbo na lei, ou traz uma decisão ambígua, entendimentos em duplo sentido, ou mais de um sentido, né? E isso ainda está para ser analisado. Aí tem o julgamento de uma turma, tem o julgamento de outra, mas é aquele negócio, não sabe para onde o barco vai tocar, entendeu? Então aí você não tem mandado de segurança. E muitos advogados tributaristas, quer dizer, muitos advogados que pensam que entendem dessa área tributária, fazem captação de clientes e depois entram com as peças erradas, viram um rolo lá na frente, vocês não sabem o tamanho. Então, o que acontece? Direito líquido e certo, mandado de segurança. Agora, eu não tenho direito líquido e certo. Eu vou ter que propor uma ação de conhecimento, tá? Uma ação de conhecimento, por mais que os indícios sejam fortíssimos, mas eu não posso fazer essa bagunça, eu não posso fazer essa mistura. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta seria mandado de segurança, né? Tem no artigo 5º da Constituição, tem a Lei 12.016 de 2009, né, que dispõe sobre esse instituto, e você iria, né, alegar que a apreensão da mercadoria, né, seria ilegal, tá? Ilegal. Professor, pode lavrar o auto de infração? Pode. Uai, você está com a nota, que não é a nota correspondente, não tem o imposto recolhido, vai ficar até sem lavrar a auto-infração, só se você for amigo do fiscal, né? A lavratura do auto-infração, ela é um instrumento competente para poder penalizar a pessoa que está, né, fora dos ditames da lei, ok? Então, não tem nada de errado com a lavratura do auto-infração, mas a apreensão da mercadoria tem, tá? E acontece demais, acontece até hoje, ok? Principalmente, Segurar a mercadoria na barreira até que o cara pague a guia, e isso também é em situação de mandado. a apreensão, aí dependendo se for perecível, se for encomenda já com prazo de entrega, tudo isso você depois pode entrar na esfera civil, né? Na esfera civil com lucros cessantes, com dano moral, né? Dano material, tá? Não pode, não pode. Lavrou o auto de infração, tem que soltar a mercadoria, tá? Não existe isso aí, beleza? A não ser, ó, que eu vou falar aqui, é uma coisa que não está dentro dessa questão, mas tem a ver com o que a gente está conversando. Quando se tratar de um crime, tá bom? Crime, vamos supor, a pessoa está transportando madeira ilegal. Vai liberar a madeira pro cara? Não tem jeito, tá? Não tem como. O cara está transportando para o Brasil. É isso, erva, Vai liberar? Não tem jeito, aí é crime, pô. Aí o crime
O crime que já vai penal, aí tem que ter apreensão e encaminhamento para o responsável, né? Tá? Então, aí é outra situação. Envolve direito tributário e envolve crime, tá? Ok? Mas quando é mercadoria sem nota, é gado, essas coisas, tá? Elas não podem ficar apreendidas, tá bom? Outra coisa que também pode ficar apreendida é quando envolve questão de saúde, né? Quando existe obrigatoriamente ter que passar pela Anvisa, tá bom? Aí já é uma questão que vai ficar apreendido, porque acaba que né, vai se tornar, acaba que é um crime, né? Eu não sei a classificação, a tipificação, na verdade, mas acaba que é um crime. E por ser crime, vai ficar apreendido. Mas se não for considerado crime, não é. Então, produto sem nota, né? Produto que recolheu o imposto menor, então, vai girar um gado, emite só GTA, não emite a nota fiscal, que normal e é legal, né? É legal. Você não precisa, se for só tirar um gado de um lugar para outro e ser o mesmo dono, né? Mesmo dono tá tirando o gado de uma fazenda para outra. Não tem porquê, nem fora do estado, tá? Não tem porquê. Beleza? E aí são essas situações que continuam gerando desconforto aí para os contribuintes, tá? Mas o advogado está aí para poder fazer a defesa. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Agora a gente terminou o processo, né? A gente terminou o processo, não foi verdade? E daí, pessoal, a gente vai entrar nos tributos em espécie, ok? Tributos em espécie. Deixa eu passar para vocês. Não é essa aqui. É essa aqui mesmo. Vou soltar aqui no grupo agora. Pronto. Tá aí para vocês. Tributos em espécie, tá? Lembro que no início do semestre, eu falei para vocês, falei, ó, pessoal, ficou uma matéria que era do primeiro semestre, que nós não vimos, e que eu acho melhor, mais condizente, a gente terminar de ver, para depois partir para continuar o direito material, né? Então, a gente viu a aula de processo, que demorou um pouco, né? Mas a gente conseguiu ver aí até bem, dentro da minha perspectiva. Então, a gente analisou aí, né, as questões de processo, e a gente vai voltar agora a estudar imposto por imposto, ok? E dentro de imposto, taxa e contribuição, a gente vai ver como é que existem algumas situações na prática, né, no dia a dia, e que tem tudo a ver com o que a gente analisa dentro do direito, tá? Então, de uma forma contextual, ok? Beleza? Terminou de lavar as vasilhas? Ou você estava namorando? O que tem eu? Chegou atrasada. Novidade, né? Eu não chego atrasada, eu faço suspense. Vamos lá. Então, a gente vai ver aí, pessoal, os tributos em espécie, tá? De acordo com a Constituição Federal e de acordo com o que dispõe o Código Tributário Nacional,
Os primeiros tributos que nós vamos ver são os tributos municipais, ok? Dentre os tributos municipais, nós vamos dar ênfase aos 3 impostos que tem, né, a nível municipal. Nós temos aí o IPTU, nós temos o ITBI e nós temos o ISS, ok? Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos tentar passar limpo aí tudo sobre esses impostos, tá? O primeiro deles, o IPTU. O que significa essa sigla? IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano. Tem fundamento lá no artigo 156, inciso 1 da Constituição, e no artigo 32 do CTN. Ok? Vamos lá? Vamos lá no artigo 156 da Constituição. Artigo 156. 156, pô. Vamos. Aqui onde que eu tô aqui, a internet está um pouquinho lenta. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Então, a própria Constituição Federal está dizendo, ó, municípios de Brasil, a competência, tá, para instituir esses impostos que estão no incisos 1, 2 e 3 do artigo 156, são suas. Eu, nem Estado, nem Distrito Federal vai interferir. São vocês, municípios. Então, o primeiro deles, imposto sobre a propriedade predial, territorial, urbana. Ok? O imposto sobre a propriedade predial, territorial, urbana também está lá regulado no artigo 32 do CTN, tá? E dentro do artigo 32 do CTN, é que a gente vai ver quais são, né, as características com mais detalhes sobre a incidência do IPTU, tá? Então tem que analisar os 2 artigos, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa identificar: quem é responsável por pagamento do IPTU? Bom, a pessoa responsável por pagamento do IPTU é a pessoa que é proprietária. Como assim proprietária? Pessoal, a pessoa que é proprietária é aquela que tem a propriedade ou exerce o domínio útil ou a posse, no sentido de uso capião, tá? A propriedade é aquela que já é reconhecida em registro, em cartório. Eu vou lá no cartório de registro de imóveis e tiro uma certidão lá no meu nome. Sai lá um terreno no nome do Bruno, no CPF do Bruno. Quem que é o proprietário? O Bruno. Quem que vai ter que pagar o IPTU? O Bruno. Ok? O domínio útil é quando existe uma utilidade de um bem que não é seu, tá? Mas isso é reconhecido publicamente. Então, também, no cartório escriturado, vai estar lá constando quem exerce o domínio útil. A posse é no sentido de tomar, né? É uso capião, é um ato unilateral, ok? Então, existe uma casa ali, né, na cidade, eu começo a me apossar dessa casa, faço melhoria nessa casa, vou pagando o IPTU dela, de repente eu preencho os requisitos para poder exercer o uso capião, dou entrada no uso capião, é reconhecido o uso capião, né, por força da função social, foi mansa e pacífica a posse e está agora no meu nome. Aí entra uma questãozinha que até é bom falar nesse momento, que é entendimento jurisprudencial, que quando você tem a escritura de uso capião na mão, né, ou você tem também judicialmente é a escritura, mas você vai ter uma sentença a seu favor, né, e você vai fazer o registro
desse uso capião em cartório, bom, o que vai acontecer? O cartório de registro de imóveis vai cobrar de você que você tem que ter feito o pagamento do ITBI, que é outro imposto municipal. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Só a título de exemplo, se eu compro, né, um imóvel do Simão, nós dois somos capazes, né, tá tudo ok, eu estou comprando, estou pagando, é a título oneroso, tá aqui, Simão, pagamento da casa, me dá agora, né, as papeladas para me dar a entrada na escritura e fazer o registro. Quando eu vou fazer a escritura, o cartório, obrigatoriamente, ele exige que eu faça o pagamento do quê? Do ITBI, que é o imposto sobre a transmissão do bem, né? Então, eu estou me tornando proprietário agora, por esse motivo, é fato gerador para incidência desse imposto. Bom, eu tenho que pagar e fazer o registro. Agora, quando se trata de uso capião, e você vai fazer a lavratura da escritura e posteriormente registro, de acordo com o entendimento jurisprudencial já sacramentado, não há obrigatoriedade de fazer o pagamento do ITBI. Por quê, professor? Porque é um ato unilateral. Não é ato bilateral como um negócio em que você tem duas partes ou mais. É ato unilateral. Você está tomando de alguém, tá? Você definitivamente está tomando. Então, por esse motivo, por termos técnicos, o STJ entendeu que o uso capião não é fato gerador para incidência do ITBI. Anotem isso daí que eu vou cobrar na prova. Beleza? Tudo bem? Então, eu sendo, né, mas o IPTU eu pago, porque eu sou o dono, mesmo por conta de uso capião, mesmo que eu tenha tomado o bem de, né, de alguém, eu sou dono. Então, eu vou ter que pagar o IPTU. Ok? Bom, então, quem tem a propriedade, domínio útil ou posse. Tá legal? Muito bem. Essa é a pessoa que vai fazer o pagamento. Tá. Dentro dessa perspectiva, antes da gente entrar em outros fatores, eu já quero adiantar para vocês. Professor, você vai me falar uma coisa aqui. Eu tenho um contrato de locação com o dono lá da casa onde que eu moro, e lá no contrato de locação, tem lá o valor que eu tenho que pagar, que eu já salgado por mês, e eu tenho que pagar de forma antecipada. Eu tenho que também deixar a casa arrumadinha, quando eu sair eu vou ter que deixar tudo bonitinho do jeito que eu peguei, e lá também eu tenho que pagar o IPTU, e eu tenho que pagar, senão o dono é zica. Bom, aí você vai me perguntar, professor, se no contrato de locação eu tenho obrigação de pagar o IPTU, eu também sou um dos sujeitos passivos que serei responsável por pagar o IPTU na esfera tributária? E aí, pessoal? Perguntinha, ó. Fantasia no ar. Não é não, professor, se ele tiver contrato de locação, ao menos que tenha no contrato cláusula expressa que ele é obrigado a pagamento do IPTU durante o tempo do uso do imóvel. Ó, vou dar uma dica para vocês. O contrato de locação é regido por qual direito? Qual direito? O contrato de locação é regido por qual direito? É regido pelo direito tributário? O contrato de locação é regido pelo direito civil, direito locatário. De locação. Direito de locação. Certo? Beleza? Imposto, taxa, contribuição é regido por direito de locação? Direito civil? Tributário. Direito tributário. Então, olha só.
Pelo direito tributário, o responsável tributário pelo pagamento é o dono, proprietário, que exerce domínio útil ou uso campeão. Pelo direito de locação, uma vez firmado ali, aí a gente tem o princípio da pacta sunt servanda, que é o que ficar combinado entre as partes. Se o outro aceitou e o outro concordou, então ele vai ter que cumprir aquilo ali. Não há interferência, não precisa ter interferência do Ministério Público nisso aí. Direito privado. Então, o que que acontece? Pelo direito de locação, o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU. Mas pelo direito tributário, o locatário não é responsável pelo pagamento do IPTU. Professor, agora você confundiu minha cabeça. Quer dizer que eu posso deixar de cumprir o contrato de locação? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que, tributariamente falando, a fazenda pública, ela não pode ir atrás do locatário. Ela vai atrás do proprietário, ok? Vamos supor a seguinte hipótese. João e José. João é locador, José é locatário. João firma um contrato de locação com José, onde que José, né, vai usufruir do bem imóvel durante o prazo de 1 ano e ele tem que entregar o imóvel do jeito que ele pegou e pagar o IPTU. José aceita as condições, assina, beleza. Quando chega a data de pagamento do IPTU, José não faz o pagamento, descumprindo com o contrato de locação. Depois de certo tempo, a Fazenda Pública Municipal, né, traz o auto de infração dizendo que o imposto não foi pago, o IPTU não foi pago. Aí já vem multa. Para quem que vai ser direcionado esse auto de infração? Para o João ou para o José? Ou para os dois? Vai ser direcionado para o João. João é que é o dono. Para a Fazenda Pública, pode ser o José, a Maria, o Pedro, o Marcos, quem estiver morando lá como locatário. Não vai interferir em nada. Para fins de cobrança de IPTU para a Fazenda, interessa quem é o dono. Nesse caso, se José não pagar, João vai ter que pagar, senão ele pode vir até perder o seu imóvel, o único bem de família, Lei 8.009 de 90, artigo 3º, que nós vamos ver, tá? E aí, o que que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, João tem que acertar o valor do IPTU e depois ingressar com uma ação na área civil pedindo o ressarcimento do valor que foi pago IPTU e a rescisão do contrato de locação. Beleza? Conseguiram compreender o que eu disse? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Show de bola, vamos lá. Continuando aí, tá? A gente tem o seguinte. A gente tem aí outros dados muito importantes em relação ao IPTU. Um deles é o que eu acabei de citar sobre a possibilidade da pessoa ter um único bem de família, aquele bem onde que ela mora, e ela acabar ficando sem esse bem, tá? Por conta dela estar devendo IPTU. Como que pode isso, professor? Não existe. Eu já vi em outras execuções, a pessoa não perde o bem. Se ela estiver devendo uma outra dívida que não tem nada a ver com o bem, ela não fica sem o bem. Muito bem, você é muito estudioso, tá? Só que você esqueceu de olhar na Lei 8.009 de 90. A Lei 8.009 de 90 vai falar sobre a Lei do Bem de Família, ok? Ela vai dispor sobre a impenhorabilidade do bem de família. Ela é taxativa, tá? Então, vamos fazer a leitura dos 3 primeiros artigos para a gente poder entender aqui. Vamos lá?
Abra aí a lei no site do Planalto, por favor, sempre atualize aí, tá? Olha só. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Então, tá vendo? Tanto que o artigo 1º ele é forte, é impenhorável e não responde por nenhum tipo de dívida, seja ela qual for, tá? Até fiscal, tá lá, ó. Então, tá envolvendo direito tributário. Aí tem as exceções, tá? Vamos lá? Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Ótimo. Artigo 2º. Tá bem explicativo, né? Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e outros, tá? No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observados dispostos nesse artigo. Vocês veem que é forte essa questão de penhorabilidade, tá? Estão vendo aí, né? Bom, artigo 3º, que é o mais importante para a nossa aula de hoje. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza. Quer dizer? Quer dizer que o bem de família, ele não vai ser penhorado, independente de seja qualquer tipo de processo de execução, tá? Aí vem as exceções, que o direito gosta do salvo, né? Tá tudo bem, de repente vem uma vírgula e salvo, aí a cabeça da gente estoura, tá? Então vamos lá, presta atenção aí. Então, é impenhorável, exceto, aí vem, ó, o inciso 1 está revogado, inciso 2, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção, aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Você vai lá na Minha Casa Minha Vida, faz uma dívida, compra sua casa, lindo, maravilhoso, parabéns. Aí você não dá conta de honrar com o pagamento do financiamento. Você vai ficar sem sua casa? Vai, ué. Claro que vai, tá? 3. Pelo credor da pensão alimentícia. Credor de pensão alimentícia. Resguardados os direitos sobre o bem do seu proprietário, que, com o devedor, integre união estável, conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Meu amigo, aqui é um problema. Imagina que você viveu o primeiro casamento, foi tudo bem até, né, um certo ponto, daquela união teve, né, um fruto, né, um casalzinho de meninos, né, e daí vocês separaram. Você já, né, conseguiu se relacionar com outra pessoa, e nesse segundo casamento, você começou a construir uma casa, fez uma casa. Os seus filhos do primeiro casamento ainda são menores. Aí você deixa de pagar a pensão. Meu amigo, você tá fudido. Silas. Você é Silas. Por quê? Porque o imóvel que você mora, que foi construído no segundo casamento, pode porque ser pegou o penhorado. dinheiro da pensão para construir a casa, né, professor?
Sim, nesse sentido. Seu imóvel vai ser penhorado, seu imóvel vai ser levado a leilão, e você vai ter um outro problema, que é a sua segunda mulher, meu amigo. Aí você pode arrumar dinheiro. Por quê? Porque você vai acabar ficando sem a casa e sem a sua segunda mulher, tá? Beleza? Porque pode ser penhorado. Claro que vai respeitar a parte dela, mas que vai para leilão, vai, tá? Bom, inciso 4. Para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Tá aí. Tá aí o inciso que fala que vai haver aí a cobrança. Tá bom? Professor, mas e se eu ficar devendo um único IPTU, professor? Eu devo só um IPTU, só um. Eu vou ter minha casa penhorada? Vai. Vai ser levado a leilão? Vai. Pode ficar tranquilo que vai. Viu? Claro que em algumas prefeituras, na maioria delas, isso não acontece, né? Quase não acontece isso aí. Eles inserem na dívida ativa, às vezes até entram com a execução fiscal, mas acabam que não penhoram se tiver só um único bem de família, né? Não levam a leilão. Bom, mas em prefeituras, como eu já vi no estado de São Paulo acontecer, vai sim, viu? Então, a lei já garante isso, tá? Pode ser tanto IPTU como taxa ou contribuição, que esteja relacionado a tributos com imóvel. Então, uma contribuição pela melhoria do imóvel, né? Que decorrente de obra pública, você não pagou, você pode ficar sem o bem. Infelizmente, isso já foi discutido jurisprudencialmente e não volta atrás mais, tá? Vai poder. Então, tome nota disso também. Ó, só hoje 2 questões, ó. Tá? Vamos terminar aí os incisos do artigo 3º. Inciso 4. Inciso 5. Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido com garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. O cara, junto com a esposa, assinou um contrato de hipoteca. Deu em garantia um bem. Não tem como. Vai ficar sem se não pagar. Tá? Inciso 6. Por ter sido adquirido com produto de crime, com sentença penal condenatória. Aí não tem jeito, né? Crime, perdimento do bem. Tá? Perdimento do bem. E inciso 7. Esse também é muito difícil. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, você preste muita atenção se você for afiançar alguém num contrato de locação. Não faça isso, meu filho. Tá? Presta atenção. Vamos supor que seu amigo veio de outra cidade para morar em Rio Verde. E ele está começando a vida agora e precisa morar num lugar, no aluguel, mas não tem, né? Não tem conhecimento da cidade, e o dono do imóvel aluga só se tiver um fiador. Beleza, você, para ajudar, vai lá, né, e figura como fiador desse contrato. Ó, você entrou na fria. Por quê? Porque se o locatário não pagar, né, o aluguel, o locador vai em cima de quem? Do fiador. E vou além. Se você não tem nada no nome, você só tem a sua casa onde você mora, você, fiador, vai ficar sem a sua casa. Tá? Culpa de ser fiador. Então, preste muita atenção com avalista e fiador. Tá? Muita atenção com isso aí. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá. Para terminar aqui, porque são muitas coisas que a gente tem que ver sobre IPTU. A gente faz aqui, encerra a aula aqui,
tá? Porque o outro assunto é demorado. E daí a gente... né? E aí a gente, na aula que vem, a gente termina de falar, tá? Hoje não tem atividade, mas na aula que vem tem. Que a gente termina de falar sobre IPTU e eu passo a atividade. Beleza? Tranquilo, pessoal? 100%? Vocês queriam que toda aula fosse igual a minha, né? Eu sei disso. Mas, modéstia à parte, né? Brincadeira, tá, pessoal? Então, eu vou gravar, vou terminar aqui a gravação, tá? E daí, a gente... Qualquer dúvida, eu estou ainda disponível.